Bueno, buen día. No me voy a alargar mucho mi tiempo porque creo que todos quieren almorzar. Entonces, me disculpo también por el acento y por el malo español, ¿sí? Es un trabajo, desarrollo e implementación de un SIG, un Sistema de Información Geográfica, para la planificación y el modelado del turismo de vinos. En Brasil, empezamos a pensar en vinos, en turismo. El Valle de los Viñedos es la referencia, pero las otras regiones de Brasil no tenemos la cultura del vino, ni de la producción, ni del consumo del vino. Entonces, yo pensé, yo soy de la provincia de Minas Gerais, que es preciso conocer qué pasa en los territorios del vino y cómo el turismo está barrado, que viene con el turismo, que el turismo puede generar de riquezas, puede generar de renda y de trabajo para Brasil. Entonces, yo salí de Minas Gerais, yo percorrí 2 regiones en Chile, 2 regiones en Argentina y 2 regiones en Brasil. Una región ya con desarrollo de la actividad y una empezando el desarrollo para entender un poco qué pasa con esta actividad. Sí, es una tesis doctoral. La universidad que estudio es acá en Argentina, la Universidad Nacional del Sur, un programa de Geografía y Turismo, del Departamento de Geografía y Turismo. Entonces, soy profesor en Brasil y estuve por 3 años acá en Argentina estudiando y tomando los datos para la tesis. Como es una tesis doctoral, tiene una base teórica para el tema. Entonces, yo trabajé con la sociedad del consumo, la acumulación y generación de riquezas, el consumo masificado de bienes de lujo para asociar el vino, la bebida vino, y los aspectos de la globalización. Entonces, todavía en el marco teórico del trabajo, pesquisé y relacioné, interpretei informes sobre la tradición del vino, la técnica y la producción masiva. Hay un documental, no sé si conocen, El Mundo Vino, y hay autores que trabajan la interpretación de ese documental, también fueron fuente para este trabajo. Y el nuevo y el viejo mundo del vino. Acá tenemos representantes principalmente del viejo mundo del vino, el método francés, que es referencia para la producción de vino en el nuevo mundo y también para la actividad enoturística. Y la relación del vino y turismo. El vino y el turismo pueden representar la sociedad contemporánea, que está en la búsqueda del placer, del deseo de evadir-se y de compartir. El enoturismo ya tiene desarrollo en varias regiones del mundo, como Francia, Italia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Zelândia. Y yo tenía que relacionar la actividad enoturística y la geografía, porque el programa que trabajo la maestría, el doctorado, es en geografía. Entonces, yo utilicé de las tecnologías de información y comunicación para confrontar, para levantar los dados para el análisis, para el trabajo. Entonces, las tecnologías de información y comunicación conforman un conjunto de herramientas tecnológicas que tienen como finalidad procesar, almacenar, analisar, recuperar, presentar, localizar, gestionar y difundir informaciones en diversos formatos. El desarrollo de las TICs, todos conocen, los SIGs son muy utilizados para la producción, para el proceso del vino y poco para actividad turística. Entonces, la idea fue hacer este link, esta relación. El objetivo general de la tesis, de este trabajo, generar conocimiento a partir de la referenciación, tratamento
y análisis de datos e información que integre las dimensiones, que son muy importantes para los resultados, legal, sociopolítica e administrativa, referente à atividade enoturística, considerando como espaços de estudo as seguintes regiões vitivinícolas: El Valle de Uco, cerca cá, e São Carlos, em verdade, não foi São Carlos, foi São Rafael. Trabalhamos com o Valle de Uco e com a região de São Rafael, e acá na Argentina. O Valle de los Vinhedos e o Valle de São Francisco em Brasil. O Valle de São Francisco em Brasil tem uma característica diferente de produção. São vinos, os vinos são produzidos 3 vezes ao ano, não há dormência de las vides. É novo, é uma proposta diferente para o Brasil que está caminhando muito bem, está indo bem. E em Chile, o Valle del Maipo, que é muito cercano a Santiago, e o Valle del Maule, que tem mais história, mais tradição na produção. Acá estão os objetivos específicos, não me vou a demorar muito com isto. E as áreas de estudo tematizadas em um mapa: Brasil, Argentina e Chile, em referência. As áreas de estudo em Argentina, o Valle de Uco e a região de São Rafael. E acá estão as bodegas que participaram da pesquisa señaladas. Chile, Valle Maipo e as bodegas em amarillo, e Valle Maule. E Brasil, as áreas de estudo: o Valle del São Francisco, que está em uma área de nordeste de Brasil, e o Valle de los Vinhedos, que está na região sul do país. Acá, um dado técnico: a metodologia utilizada para a elaboração de los mapas, a metodologia del SIC. Então, foram 85 bodegas visitadas. De todas as bodegas foram tomados seus pontos referenciais e foi aplicada uma encuesta com 40 questões sociopolíticas, administrativas e legais sobre o enoturismo. Não é sobre a produção de los vinos. O estudo é sobre o turismo em las bodegas. Este é um modelo de los 120 mapas que foram elaborados neste trabalho. Para cada uma das regiões foram elaborados 20 mapas. Todos os mapas são temáticos e cada um com uma área diferente. Esse é um modelo solamente, porque não teria como trazer todos os mapas. Então, este mapa é de principais atividades praticadas por los turistas. Então, cada bodega señalada com uma color e as principais atividades de acordo com os gestores que foram entrevistados. A partir da elaboração do SIC, partimos para 2 análises. Uma análise de conteúdo, trabalhamos com o autor Bardan, que é a referência em análise de conteúdo. Essa análise de conteúdo, trabalhou com os conceitos. Uma pergunta que era realizada a los gestores era: como conceptua enoturismo? Que é enoturismo para você? Tomamos todas as respostas, jogamos em um sistema e hicimos uma análise de o que apresentam, quem fala, quais são os temas principais quando as pessoas trabalham nos conceitos do enoturismo. E também uma análise multicritério com os SICs, com o sistema, os mapas hechos, e com entrevistas realizadas com gestores de instituições de fomento à atividade turística. Acá na Argentina conversamos com o Fundo, com Bodegas de Argentina, com a Câmara de Comércio de Argentina, para entender como trabalhavam, como fomentam, como interagem com a atividade. Todos estes análises foram feitos conforme o objetivo do trabalho, em las dimensões legal, sociopolítica e administrativa.
Este é um primeiro resultado da análise de conteúdo. As pessoas, os gestores do turismo, em quase sua totalidade, trabalham o conceito de enoturismo relacionado ao vinho, à bebida, claro. Também por el conhecimento e experiência e por el processo produtivo. E um dado importante desta parte da pesquisa é que, mesmo vendendo os vinhos, sabemos que no turismo, principalmente para bodegas de Brasil, que são bodegas menores, a venda é importante. Pero os gestores não consideram a venda como algo conceptual dela no turismo. Não tem a importância que é a vivência do processo produtivo, que é o conhecimento e a experiência do visitante. Então, a venda muitas vezes, a venda da bebida é secundária à experiência e ao conhecimento do vinho. Outro resultado, agora os resultados das análises multicritério, bem rápido, foi possível identificar padrões na prática da atividade enoturística e nestas áreas de estudo. Mesmo que essas áreas sejam, e as bodegas sejam tão diferentes, tem diferenças gritantes, como uma estrutura mais sencilla de embotejamento e uma estrutura completamente técnica e industrial. Como relacionar, como cruzar os dados se são tão diferentes. Mesmo assim, temos resultados importantes. A degustação de los vinhos em las bodegas e a compra direta in situ da bebida são as principais atividades demandadas por los turistas. Os turistas querem degustar e querem comprar. Muitas vezes não querem mais saber que passa, como é o processo. Às vezes o turista vem em Mendoza, visita 10 bodegas e nas 10 bodegas está como se hace, como se faz, a história do vinho. Então, muitas vezes não é algo tão demandado, pero é oferecido. A maior parte das bodegas que trabalham com enoturismo produzem solamente vides e vinhos em uma mesma planta. Não há multiplicidade agrícola. Poucas produzem outros produtos a não ser vinhos. Há algumas com produção de azeite e outros, pero solamente os esforços são direcionados para a produção de los vinhos. A maioria dos gestores se apoiam em la difusão mediante páginas da internet e desenho de folhetos informativos. São assim que vendem seus produtos, que vendem as atividades enoturísticas nestas bodegas. A quantidade de personal contratado para trabalhar com a atividade é muito baixa. Muito baixa. Há bodegas que recebem 30, 40 mil turistas ao ano e que têm dos trabalhadores involucrados especificamente com a atividade. Isso tem relação com a qualidade dos serviços, com a generação de emprego e renda, com o envolvimento das comunidades. Então, é um dado também que temos como importante. A gestão do enoturismo, em la maioria das bodegas, é realizada de maneira familiar. O mesmo sucede com a gestão da vitivinicultura. Mesmo encontrando, em alguns casos, gestão por empresas, representantes de empresas multinacionais. São poucas, pero há. Nas áreas de estudo, podemos reconhecer a presença e a importância de instituições de fomento à atividade, tanto na Argentina como no Brasil e em Chile. Essas instituições apoiam o enoturismo, são muito importantes, como o Fundo, como a Provale em el Valle de los Vinhedos, pero muitas vezes não são reconhecidas como importantes para os proprietários, para os gestores da atividade. Os governos, tanto municipais, provinciais e federais, têm muito pouca participação na atividade. Quando há relação solamente para a promoção,
não há o desenho de leis, a inexistência de leis específicas prejudica, né, a posta em marcha de políticas públicas em matéria de enoturismo, porque todavia são muito incipientes, são poucas. Quase não são reconhecidos por los gestores interferências governamentais. A bibliografia específica e as entrevistas põem em evidência a pressão e especulação das empresas de capital externo para com os pequenos produtores de vinos. E, nesse sentido, é importante señalar que o enoturismo é uma atividade que permite generar recursos que, se bem podem resultar insignificantes para as grandes bodegas, pero ingressos importantes para as bodegas pequenas e medianas. Em relação com o arraigo e permanência em la atividade, se pode ressaltar que a maior parte dos gestores do enoturismo em las bodegas afirmam que não têm interesse em vender seus empreendimentos, mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a situação dos países. As principais razões esgrimidas são a gestão familiar, por um lado, e o arraigo generacional que possuem com a cultura e história da produção de seus vinos. Então, já caminhando para as considerações finais, desde o ponto de vista da institucionalidade e legitimidade da atividade, é menester que os governos reconozcam a importância do enoturismo, como também a necessidade de criar políticas públicas e legislação específica para a atividade. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver novas atividades e estratégias de marketing, com o fim de garantizar a los turistas experiências memoráveis. Não somente a los turistas, pero com estas ações é possível involucrar a las comunidades en el processo e generar mais trabalho e renda, contratar mais pessoas, involucrar as comunidades del entorno e generar mais conhecimento e experiências para os turistas. Em definitiva, a planificação pode ser com que a atividade enoturística seja uma das estratégias de los produtores frente à pressão e especulação de todos os tipos, não somente imobiliárias, mas por outros tipos. Ademais, a atividade pode potenciar o fortalecimento e a sustentabilidade da cultura e dos territórios da vid e do vino. Acabou meu tempo? É isso? A bibliografia utilizada e muitas graças. Muchas gracias. Dado el tiempo que se nos ha extendido un poquito, vamos a dar lugar solamente a 2 preguntas. Mi pregunta, bueno, todas las exposiciones han estado espectaculares, muy interesantes. Mi pregunta es para Cintia, bien. Quería saber si estas conclusiones a las que vos llegaste, digamos, podés realmente generalizarlas a los 3, digamos, países que tomaste como ejemplos para estudiar, porque en un principio a mí me da la sensación que el desarrollo enoturístico es bastante distinto en esos 3 países. Y hablo específicamente por Argentina y por Mendoza, que es lo que más conozco. Entonces, por ahí me parecía que hasta qué punto, digamos, se podía hacer esa generalización, si vos, digamos, has discriminado y has llegado a la conclusión que sí, que efectivamente en los 3 lugares responden a esas conclusiones. Sí. La propuesta metodológica del trabajo tomó una región en desarrollo y una región en inicio del desarrollo en cada país, para garantizar una muestra más significativa, más real. Mesmo com
diferencias entre los países, tanto en la producción cuanto en las estructuras enoturísticas, el trabajo tiene una base cuantitativa. Yo nos apresenté los dados quantitativos porque estão em Trello, como dissemos em Brasil. A tese está para ser defendida agora em 2, 3 meses. Estou dependendo do meu coordenador de teses, é argentino, é de Bahia Blanca, acá na Argentina. Então, estamos nos quedando finalizando os dados. Todas essas considerações que lhe apresentei são dados estatísticos e são médias de lo que passa em los lugares. Então, eu tenho, em Chile, eu tenho uma bodega que recebe 400.000 turistas ano. É dos maiores atrativos do país. E tenho bodegas em Brasil que recebem 40 turistas ao ano. Então, é muito diferente, mas trabalhamos estatisticamente para sacar os que estão afuera da curva, como chamamos, e trabalhamos com as médias. Não é um estudo comparativo, não é um comparado, não é um estudo de caso entre os países. A primeira ideia era trabalhar com toda a América do Sul, pero graças a Deus, meu orientador me disse, não, sácate uma parte, porque não vas ter perna para conseguir fazer tudo. Quem sabe em um pós-doutorado, em um outro estudo. Então, a ideia não é a comparação. A ideia é entender um pouco a atividade para garantizar a los planeadores, los possíveis investidores, políticos e gestores para direcionar suas ações quanto à atividade. Então, como a ideia não é comparar, é possível, sim, ter patrones, ter respostas que abrangem os 3 países e as 6 regiões de los países. Sí, sí.